Obrigada, irmãos. É uma honra estar aqui. E eu quero agradecer ao pastor Eibe, porque deu essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre um pouco do que eu vivi na minha vida, né? Eu sou pediatra, mas eu trabalhei em vários setores, né? Vários lugares. E eu quero agradecer mesmo, porque Deus é que está aqui, não é fruto meu, é o Senhor. Que o Senhor fale conosco, né, que o Senhor possa estar aqui, não sendo eu, sendo Ele, como Paulo falou, né, que o Senhor possa entrar em mim e fazer dele o seu viver, a sua experiência aqui, né, porque essas experiências são importantes, né, para mostrar que nosso Deus, Ele está em todo lugar, né, e o assunto que eu vou falar é um assunto bem que todo mundo conhece, né, sobre o hospital. Então, eu vou começar a falar e no final eu falo um pouquinho sobre as missões. Mas o que eu queria contar para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas a igreja, ela é muito importante. A igreja, ela fundou várias coisas, ela formou várias coisas. E desde o começo já existiam médicos assim, ambulantes, médicos que eram curandeiros nas tribos de índios, nas comunidades mais assim primórdias do século, sempre existiram pessoas que cuidavam da saúde. Mas eram tudo assim pessoas assim individuais, não existia um grupo, não existia ainda um local ainda apropriado para isso. Então, como mesmo Paulo, né, e, aliás, na Bíblia fala de Lucas, que era um médico, mas também ele não tinha assim um local para trabalhar. Então tinha muita crença em chás, em ungüentos. Na Grécia, no Egito, existia muita gente que trabalhava com isso, mas também de uma forma isolada. Mas o que aconteceu? No século III, houve uma grande epidemia, que não se sabe se foi ali um vírus de ebola, se foi de febre amarela, se foi de varíola, se foi uma gripe, que matou muita gente. Praticamente acabou com muitas pessoas assim que trabalhavam, inclusive, que eram de guerra, né, que eram os militares. E acabando com essa força, porque naquela época também a igreja era muito perseguida. E aí, graças a Deus, teve uma pessoa, o Cipriano, que era um bispo lá no norte da África. Ele teve uma ideia maravilhosa, uma inteligência, que eu acho que foi divina, de fazer o seguinte, de montar um lugar, chamar os médicos para montarem um local para atender pessoas que não fossem só da igreja, atendessem também essas pessoas que perseguiam os cristãos. Como eu falei, a igreja era muito perseguida, então as pessoas que eram atendidas, os médicos que atendiam quando tinham uma doença, até fugiam, iam embora, e ficavam poucas pessoas para atender realmente a população. Então ele ficou vendo que aquela virose estava matando muitas pessoas. Então ele falou assim: não, vamos montar um grupo aqui, que a gente vai cuidar das pessoas que sejam da igreja e os não da igreja. Então ele começou um trabalho até de amor ao próximo, e muitas dessas pessoas se converteram, muitos desses militares se converteram, muitas pessoas que estavam ali moribundas e pobres e ricos também da época, que também estavam doentes, procuraram aquele local que ele estava montando ali, e ali já foi começando a formar um hospital. Claro que eram com cuidados assim, com dieta, chá de ervas, era também com limpeza do local, que eles já sabiam que higiene era muito importante. E também sabiam que algumas comidas eram ótimas para a recuperação, que nem canja de galinha, né, caldo de legumes. Então, eles sabiam já também disso. E hoje a gente ainda conserva essa tradição, né, de fazer essas coisas quando uma pessoa está doente. E como era uma virose, claro, as pessoas ainda não tinham a imunidade para aquilo lá, matou muita gente, mas muita gente se recuperou. E muita gente depois começou a ajudar e até aprofundar os estudos nisso. Mas só foi no século IV, no ano 400, que uma mulher chamada Fabíola, uma outra chamada Olímpia, lá em Constantinopla, a Fabíola em Roma e a Fabíola em Constantinopla, que montaram a primeira igreja, o primeiro hospital, perdão. E o primeiro hospital foi assim uma novidade para a época, para as pessoas ficarem ali internadas, né, e serem cuidadas. Então, a gente fala assim: puxa, as mulheres não participaram muito na história da medicina e da ciência. A igreja também não deixou as mulheres participarem. A igreja não deixou a ciência se aumentar, se proliferar. Não. A igreja ajudou muito, porque foram essas mulheres que montaram os primeiros hospitais. E muitas outras mulheres trabalhavam como enfermeiras nas guerras e também como médicas ali. Então, a gente vê que Deus usa pessoas, às vezes, até não muito esperados, né?
né? As mulheres não eram tão valorizadas, mas elas trabalhavam ali. A ciência também, muita ciência se descobriu na igreja, que depois passou para os hospitais e também para outros locais. Farmácias também se montaram através do hospital, da igreja. A gente sabe também que até vinho, também cerveja, pão, costura, um monte de atividades vieram da igreja, porque a igreja tinha isso, né? Precisava de fazer isso daí, e ela foi passando para a sociedade. Então, a igreja foi o primórdio de muitas coisas. E hospitais é assim, a gente vê que os hospitais, eles foram formados, então, hoje a gente tem o Hospital Santa Joana, Santa Marcelina, São Paulo, vários hospitais que dão os nomes de santos. Por quê? Porque vieram das igrejas e foram cada vez mais aprimorando. E eu lembro até quando eu era menina que tinha um livro de ciências que tinha lá o monge, o Mendel, ele estava fazendo pesquisa com a genética, ele estava fazendo pesquisa com as ervilhas, né? Então tinha as ervilhas verdes, as ervilhas amarelas. Então era muito engraçado, porque a gente vê que os monges também se preocupavam com a ciência, né, com a genética. Então, também isso a gente deve à igreja, que a igreja trouxe muitas coisas, bibliotecas, escolas. A gente vê tantas escolas hoje que vieram das igrejas. E também, como eu falei, assim, universidades também vieram. Então, a gente tem que agradecer a igreja, porque a igreja trouxe muito progresso para as nações e para as cidades e para todos os locais. Mas não vou falar agora mais disso, é só uma curiosidade, né? Agora, o que eu quero falar para vocês mesmo é das semelhanças que nós temos. Deixa eu achar aqui na minha... Isto. Desculpa, porque o meu não tinha ligado ainda no meu computador. Mas a gente vai falar sobre as semelhanças entre o hospital e o Life Group. Porque Life Group é uma mini-igreja, né? É onde a gente recebe as pessoas. E é muito importante, porque, como eu expliquei, eu vivi muito em hospital e vivi agora, nesses 3 anos, praticamente 4 anos que nós estamos na igreja, o Life Group também. E tenho visto muitas semelhanças entre as pessoas, a situação, né? E a gente vê que o hospital é assim. A gente vai para o hospital e vê o quê? O que a gente espera de um hospital? Todo mundo sabe o que a gente pode esperar do hospital. Que seja um local acolhedor, que tenha bons médicos, tenha pessoas preparadas para trabalhar, para tratar a gente, que tenham especialidades, que tenham locais para a gente ficar bem acomodado, né? Então, tem hospitais que são muito bonitos, lindos, de primeira linha, e tem hospitais que são simples, que são hospitais mais humildes, hospitais pequenos, hospitais grandes, hospitais com muita tecnologia, hospitais que não têm tecnologia, né? Eu trabalhei em um hospital que a gente tinha que escrever na mão, e outro hospital que já tinha computador, que a gente podia mandar receita lá para a pessoa no quarto dela. Então, assim, coisas bem diferentes. Mas a Life Group também. Life Group, a gente tem Life Group grande, que tem uma casa grande, confortável, bonita. Tem Life Group, que a casa é pequenininha. Quando a minha filha Camila começou a frequentar o Life Group na Paz, o primeiro Life Group que ela foi num estúdio, que acho que não tinha nem 25 metros. E tinham 6 ou 7 pessoas, ou 10, que ali começaram a ficar junto, né? E veio depois mais estudantes e alunos ali, e amigos, e os amigos dela, verdade, 4x4, os meninos lá, e as meninas também. E ficavam ali, louvavam a Deus, ali no corredor, na escada. Então, às vezes a gente fala, o lugar, não depende do lugar. Às vezes o local pode ser simples, pode ser humilde, mas é esse local que tem a unção de Deus. Eu já fui em locais que a casa não tinha um local para sentar. A pessoa estava sem cadeira. Mas posso te falar, Deus estava ali fazendo coisas, milagres ali. Então, às vezes, a gente vê isso. E tem hospitais também, as pessoas falam para mim, olha, eu vou estar em hospital, será que esse hospital é bom? Não sei o quê. Vai pedindo a Deus para te guiar. Porque o hospital depende de você pedir a Deus, porque Deus te guia. Eu já tive em hospitais caríssimos, muito chiques, que é o Einstein, o São Luís, o Sírio. Posso te falar, morre gente ali também. Há erros médicos ali também. Há pessoas que não estão nem aí para o doente também. Há pessoas ali que não estão nem aí, só querem o dinheiro, só querem a fama, só querem crescer. Mas tem hospitais que têm pessoas boas. Nesses hospitais tem pessoas boas também. É só você orar antes e pedir.
Outro dia, o pastor Lúcio, que o senhor conhece, ele estava no outro dia, mano, não, já tem algum tempo, mas ele pediu para mim, doutora Elisa, minha esposa está doente, assim, e eu precisava de uma indicação de hospital. E eu falei para ele, olha, vai no hospital Ipiranga, porque pelo menos eu conheço, é um hospital que tem residência médica, tal. Ele falou, mas acontece que eu acabei chegando aqui no hospital João 23. Eu já pensei comigo, mas aí, o que aconteceu? Eles oraram, e não foi que aconteceu um milagre ali. Eu perguntei no outro dia, e o que aconteceu? O senhor foi para o hospital? Ele falou, não, doutora, a gente chegou aqui, foi uma médica que nos atendeu, muito boa médica, cuidou da gente, inclusive era para trocar o plantão, ela continuou no plantão, ela nos atendeu, ela fez o tratamento todinho para minha esposa, ela deu isso, ela fez aquilo, enfim, a mulher dele saiu ótima. Então, a gente sabe que até nos hospitais simples tem pessoas maravilhosas que podem nos acolher, que podem nos ajudar. Então, a gente tem que orar sempre. Eu sempre falo, ora antes, que Deus vai te guiar para uma pessoa certa. Eu mesma já passei por hospitais que eu falei, nossa, esse hospital aqui, nossa, meus... Mas, infelizmente, ou felizmente, Deus quis me mostrar, para eu ver como que é a vida num hospital bom, num hospital ruim, num hospital rico, num hospital pobre, mas para mostrar que também, nos lives, a gente pode fazer isso. Mesmo que seja simples, que não tenha locadeira. Se você tem a unção, Deus vai suprir, Deus vai dar, Deus vai ajudar vocês naquilo que vocês precisam, porque Deus é aquele Deus que fortalece, é aquele Deus que dá. E nós sabemos que nosso Deus, Ele não deixa faltar, e Ele é o nosso pastor. Então, eu queria começar falando das ambulâncias. As ambulâncias, todo mundo sabe o que é ambulância, né? Olha aqui uma bonita. A ambulância, o que ela faz? Ela busca as pessoas nos locais que elas estão, né? Nós temos o SAMU aqui no Brasil, em São Paulo, né, que vai buscar as pessoas. Tem hora que busca, tem hora que não busca, mas, de qualquer forma, ela é para isso. Mas as ambulâncias, elas servem para buscar as pessoas. Ou ela vai buscar uma pessoa que infartou, ou ela vai buscar uma pessoa que caiu da escada, ou ela vai buscar uma pessoa que teve um acidente na estrada, mas ela vai trazer essas pessoas para o hospital. Ela é um meio de transporte, ela é um meio de... Ela é uma forma de trazer, né? Nós também precisamos lembrar que nós também somos essas ambulâncias, entre aspas, né? A gente também, quando a gente está na rua, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, onde a gente estiver, a gente pode falar do amor de Deus e trazê-la para a igreja, a gente pode convidar ela para ir para o nosso Life Group, a gente pode convidar ela para conhecer Jesus. Dou um exemplo para vocês, exemplos diários. Eu faço muito isso, eu sempre faço, termino o culto, eu vou para algum local, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu comecei a ter esse costume. E as pessoas depois perguntam, mas a irmã é evangélica? Eu falei assim, a irmã é cristã. Aí eles perguntam, eu também sou, eu era. E nisso aí, eu estava num Uber, e eu comecei a ver que o rapaz estava meio estranho, e eu falei para ele assim, irmão, você está bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Você está com uma carinha meio diferente? E olha que eu não conhecia, só senti. Aí ele começou a falar da vida dele, daí eu perguntei da igreja, se ele ia em alguma, ele falou que ele ia, mas ele não ia mais, que estava desanimado com a igreja. Bom, terminou a viagem, eu fiz uma oração por ele, daí ele falou, sabe de uma coisa, irmã? Eu agora acho que eu vou para a igreja, vou voltar para a igreja. Eu vi que tem sentido, você ressignificou a igreja para mim. Então, a gente às vezes vê isso, que as pessoas elas precisam de um estímulo, então você serve como um hospital para trazer ela de volta, né? E na nossa casa também, a gente convida, a gente fala, vem lá, você não quer ir na igreja primeiro, mas vem na nossa casinha, porque na nossa casinha é uma mini igreja, é um mini local, é um pedacinho do céu ali. Então, a gente tem que convidar as pessoas, tem que fazê-las se estimular. Também, numa viagem que a gente fez para Roma, a gente estava voltando, a mulher, com medo do avião lá, de subir o voo, falou para... A minha filha também teve medo, ela ficou segurando em mim, e daí a mulher falou, ela também tem medo? Eu também tenho. Daí eu falei, bom, nós vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos orar, porque Deus vai proteger. Resumo da história. Ela começou a contar sobre o marido dela, que morreu, que não sei o quê, e a gente foi falando de Jesus para ela, que existe uma vida eterna. Uma semana depois, ela pegou meu celular, ela me falou assim, eu quero te contar uma coisa. Depois daquela nossa conversa, eu procurei umas irmãs,
estamos fazendo oração aqui em casa, não tenho mais medo de morte e eu aceitei Jesus. Então, não é legal, gente? Uma pessoa que aceitou Jesus do lado do que a gente estava conversando, eu nem imaginava. Então, quando a gente nem imagina, a gente traz as pessoas para a nossa casa, a gente traz as pessoas para o nosso convívio e traz para o nosso life group. E o life group é isso, é trazer pessoas, trazer vizinhos, trazer parentes, trazer pessoas que você nem imagina, para elas poderem ver que o amor de Jesus está ali, que não é a placa da igreja. Na igreja, no céu não tem placa, então a gente precisa mostrar que a nossa casa também não tem placa. A nossa casa tem o amor de Jesus que está ali para ajudar e oferecer esse amor para as pessoas. Outro ponto que tem no hospital também bem legal é a maternidade. Olha que lindinho. Não é muito bonitinho? Eu amo maternidade, porque as crianças, elas não são fofinhas, dá vontade de pegar, dar um monte de beijinho. Eu sou pediatra, sou assim, eu gosto de pegar as crianças no colo. Eu sempre chegava lá e as crianças, tia, tia, e é muito gostoso, né, a gente ser lembrada como tia. E até a gente tem uma titia pediatra que faz no Instagram, que é a doutora Tairine, é um amor de pessoa. Então, a gente gosta quando a gente vê bebê, porque bebê, ele é pureza, né? Ele veio para o mundo precisando de todos os cuidados, precisando de mamar, precisando de ser trocado, precisando de ser limpo. Da mesma forma, os recém-convertidos que estamos recebendo, às vezes, em casa, que tem pessoa que vem de uma igreja católica, às vezes não vem de nada, é um ateu, às vezes é uma pessoa que ficou fora da igreja há muito tempo, às vezes até é de um lar cristão, mas não teve aquela sabedoria, aquele aprendizado, não teve aquele ensinamento na vida dele. Aí, ele precisa de ser cuidado, ele precisa ser cuidado como um bebezinho. Tem versículos aqui que mostram. Eu pedi para o irmão passar os versículos que mostram que Deus, Ele quer que a gente cuide das crianças, né? O leitinho. Então, ele fala assim, como eu falei, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então, como eu falei, a gente sabe que Jesus, Ele é aquele que vem buscar as pessoas nos locais onde elas nem imaginam. Ele veio buscar aqueles que estão lá, que se arrependem, que querem Ele. E muita gente está precisando do Senhor. A gente vê esse mundão aí, está cheio de gente que tem vontade de conhecer o Senhor. Só basta a gente falar uma coisa, dar um abraço, dar o amor da gente, falar para eles que tem um local ali, que eles podem vir compartilhar o amor de Deus, que é a nossa casa, que é o nosso life group. Os life groups são poderosos, gente. A gente não sabe, mas as pessoas, elas ficam reparando na gente. Eu sei da minha casa lá, as pessoas, elas sabem que ali a gente se reúne de quinta-feira, as pessoas já sabem, já vai vir o pessoal do meu grupo para orar, né, doutora? Então, a gente fica conhecido, e é bom ser bem conhecido na vizinhança, saber que a gente está fazendo um trabalho ali de expansão do reino de Deus. Mas eu queria falar das crianças, vamos ver se ele me ajuda. Acho que é o próximo. Eu queria falar também essa parte, mas eu não falei. Mas eu vou falar agora. Que não existem lugares perfeitos, né? A gente vê as pessoas que estão na Terra, elas querem perfeição. Como eu expliquei para vocês, ninguém é perfeito. Não tem local perfeito, não tem igreja perfeita, não tem hospital perfeito, né? Não tem maternidade perfeita, não tem berçário perfeito. E nós, às vezes, a gente fala assim, deixa eu trocar, essa igreja é ruim, esse life group aqui é ruim, esse local não é legal. Gente, se você mudar, ali que começa o problema, porque ali se você também não é perfeito, você vai tornar aquele lugar também imperfeito. Então, a gente tem que entender que Deus está lá, Deus está fazendo as coisas. A gente sabe que na Bíblia, a gente teve... Obrigada, agora ele colocou o das crianças. O que a gente sabe que na Bíblia as pessoas não eram perfeitas, e a Bíblia não esconde disso. Não esconde isso para a gente. As pessoas lá, que nem o Pedro, ele era raivoso, ele era uma pessoa mais bruta. O Moisés também era gago, a gente tinha problema, o Jonas que saiu fugido. Então, assim, Deus, ele mostra para nós as pessoas imperfeitas. Então, como nós somos imperfeitos, a gente tem que entender que as pessoas elas buscam a perfeição, e só a perfeição é Jesus. Então, ali é que está a perfeição. E quando a gente está procurando um life group, e a gente pensa que aquele life group é o perfeito,
infelizmente, ele vai ter problemas, mas se a gente está ali, a gente quer fazer aquilo ali melhorar, a gente quer fazer que aquilo cresça, né? E daí, como eu expliquei, quando a gente sabe que aquele Life Group tem a unção do Senhor, tem as palavras que falam do Senhor, tem pessoas qualificadas ali que falam do Senhor, a gente não precisa de mais nada, a gente precisa ali de estar colaborando com o nosso ser, colaborando com a nossa devoção no local, com a nossa vontade de ficar ali, porque a gente precisa de pessoas que sejam coerentes, pessoas que vão ali, que dão o seu melhor para ali. Hoje a gente vê pessoas que no mundo descompromissadas com as coisas, mas a gente precisa mostrar que a gente é compromissado com Jesus, que a gente quer fazer a diferença, que a gente quer falar do Jesus sempre e que a gente precisa aprender no manual da nossa vida, que é a Bíblia. A Bíblia tem tantos versículos, como esse que é lindo, olha aqui, ó. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, a gente tem que entender que quando a gente recebe um irmão que às vezes não sabe nada da Bíblia, como tem muitos que não sabem nem o que é versículo, o que é capítulo, não sabe nenhum dos livros, não sabe uma historinha da Bíblia, mas a gente precisa pegar esse irmão com carinho, explicar, orar, investir um tempo com ele. Hoje a gente tem tantos cursos na igreja que mostram isso, o acompanhamento inicial, o discipulado inicial, tem também o Expresso 1, Expresso 2. A gente mesmo pode tomar um tempo com a pessoa, fazendo um tempo com ela de discipulado pessoal nos life groups, explicando para ela, lendo um versículo com ela, fazendo devocionais. Hoje a gente ganha tantas pessoas com devocionais. Esses devocionais são pequenos trechos de Bíblia que depois a gente tem uma reflexão em cima e faz toda semana, ou pode fazer todo dia, não sei, ou até alguma vez por mês, mas façam, porque vocês vão ver quantas pessoas vão se juntar ali, quantas pessoas ali vão ser tocadas e quantas pessoas ali vão ser transformadas pelo poder da palavra, porque a palavra é uma espada, então ela transforma. Quando a gente fala é uma coisa, mas quando Jesus fala, ou quando a Bíblia fala que a palavra de Deus, essa palavra não volta vazia, ela sempre atinge as pessoas. Então, essa é uma dos versículos que eu tinha falado sobre crianças. Pode passar mais um, irmão? Outro versículo: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, a gente sabe que muitos desses irmãos recém-nascidos aí, que são os que vêm do mundo, né? Eles podem vir, às vezes, com tantas falhas, com tantos problemas, né? Às vezes vêm ainda falando mal do outro, às vezes ainda vêm com mágoas, ainda vêm, às vezes, assim, tristes com as coisas, ainda, às vezes, vêm doentes, né? Como é também no hospital, chegam doentes. Mas a gente tem que tratar com amor, a gente tem que tratar com carinho, a gente tem que conversar com eles, explicar que eles são importantes. A gente aprende com pessoas até que são, como o pastor Eibe fala, até com pessoas que não são crentes, a gente aprende com a experiência deles. Sempre é uma coisa para a gente aprender. Nunca deixar de passar o aprendizado que a gente tem. Porque a gente tem que mostrar para eles que a Bíblia ela é fácil de entender, que a gente pode explicar para eles. Porque tem pessoas que não entendem. A gente fala, não, vamos sentar junto aqui, vamos tentar ver o que você não entende. Vamos tentar explicar aqui o que você não está entendendo. E mostrar para ela. Começar de coisas simples. E a gente vai fazendo isso como a gente faz com as crianças também. A gente vai mostrando o poder de Deus ali para as crianças. Outro slide, por favor. E pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Falando em Efésios 6:4. Por quê? Porque muitas vezes umas pessoas não têm paciência para explicar. Às vezes a pessoa não quer quer ter um life group, mas não quer se envolver. Gente, se é para não se envolver, se é para não explicar, se é para não fazer, se é para não abrir a casa, faça com amor. Faça com carinho, né? Dê o seu melhor. Porque quando a gente faz as coisas para Jesus, as coisas fluem. Mas quando a gente faz por outros interesses, não flui. Se a pessoa está querendo, às vezes, ter life group só para crescer, que nem não sei quantos life group precisa para a pessoa ser líder. Gente, não pense no que você está fazendo agora, porque você já está fazendo um trabalho para Jesus, né? Jesus, ele faz isso para você. Eu vejo gente que está... Desculpa, mas a gente vê gente em vários locais que querem aparecer. Não, as pessoas
têm que entender que elas têm que aparecer para Jesus e aparecer para as pessoas como Jesus quer que ela seja aparente, não como ela quer ser, como Jesus quer que ela seja. Então, a gente precisa tratar com disciplina as crianças e tratar com disciplina também esses adultos que chegam, porque às vezes eles querem fazer coisas que não é muito devida, mas a gente precisa falar, explicar, mostrar. E Jesus e Deus, eles são a mesma pessoa, né? Eles são justos, então a gente precisa mostrar a justiça de Deus também, porque às vezes as pessoas, mas eu faço isso, né? Eu também, isso aqui não é uma mentirinha que não vai fazer mal a ninguém. Esse dinheirinho que eu tiro não vai fazer mal a ninguém. Isso aqui por baixo do pano. Não, isso daí já é errado. Eu tenho essa cópia pirata aqui, não vai fazer problema para ninguém. Não, isso aqui já tira de você. Isso aqui não faz parte das pessoas de Deus. Deus não quer nada pirata. Deus não quer nenhuma cópia. Deus não quer mentira. Deus não quer falsidade. Deus não quer corrupção. Deus não ama a iniquidade. Deus ama as coisas justas e corretas. Então, a gente tem que explicar com amor, carinho. Eu vejo muita gente que vem também, que são recém-convertidas, pelo menos no nosso life aconteceu, né, com imagens na casa, né, Nossa Senhora, não sei o quê, não sei o quê. Deus fala no primeiro mandamento, né? Não tereis imagens, né? Somente a mim. Então, também a gente tem que explicar com amor, com carinho, né? Não vai, claro, brigar com a pessoa, mas vai explicando com carinho que a pessoa vai entendendo o que é certo. Mais um, por favor. Então, essas palavras, né? De novo, está em Deuteronômio 6, 6, 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Porque a gente precisa falar da palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias, insistir para que os nossos auxiliares, nossos membros do nosso life, todos os dias, eles tenham a certeza de que eles falando a palavra do Senhor, eles vão fazendo com que aquilo se torne realidade. É verdade que quando a gente começa a orar e pedir ao Senhor e a meditar na palavra, aquilo acontece, se torna realidade. A imaginação vem ali para a razão e aquilo ali se torna realidade. Eu tenho visto isso muito na nossa vida e eu tenho certeza que os irmãos também podem ver na vida de vocês, porque quem ora, pode ter certeza, Deus responde, Ele se inclina os ouvidos para ouvir. E as nossas orações, mesmo que a gente está de joelho, Ele alcança longe. Ele alcança longe, alcança locais que você não imagina. E quando a gente está no nosso Life Group, que a gente faz o tempo de oração ali, quantas pessoas ali falam, olha, eu consegui essa bênção. Eu tenho gratidão por causa disso. Eu tenho gratidão por causa daquilo. E Deus responde, Deus vai fazendo. Nós estamos querendo montar agora uma caixinha, no final do ano, de pessoas pedindo as coisas né, que são assim, mais difíceis. Né? E depois do outro ano a gente vai abrir. Gente, vocês não sabem o poder disso. Como Deus mostra e faz, até nas pequenas coisas. Deus nos mima com pequenas coisas, e isso é verdade. Pode pôr o próximo. O justo que anda em sua sinceridade, seus filhos são bem-aventurados, serão depois dele. Então, é isso. A gente sabe que os nossos auxiliares, as pessoas que andam com a gente, né, os nossos filhos mesmo que eram pequenininhos, eles foram aprendendo, eles são pessoas que depois vão ser bem-sucedidas, eles serão pessoas que depois terão sucesso no trabalho, sucesso na escola, sucesso nos relacionamentos, eles não vão ter falta de nada, porque aquele que anda com o Senhor não mendiga, eles vão ter coisas assim, que eles vão falar, puxa, como valeu a pena estar com o Senhor. Vão falar assim, puxa mãe, você falou tanto não para mim, né? Mas valeu a pena você ter falado tanto não para mim, né? São as mães más. Mas a gente fala assim, é porque Deus é justo. Ele também fala não para os filhos também. Muitas respostas de Deus é não. Muitas respostas de Deus é talvez. Muitas respostas de Deus é sim, mas não é agora, é no meu tempo, né? O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. Mas nós temos que crer que o tempo de Deus é o tempo certo. Não é o tempo que a gente quer. O próximo. Esse aqui também é muito lindo, eu gosto também. Instrua a criança segundo o caminho que ela deve seguir. E mesmo quando envelhecer, e não se desviará dela. Está em Provérbios, né? Também, as crianças, elas sabem que elas precisam da palavra do Senhor. O Senhor, Ele orienta isso. Bom, mas eu vou falar rapidamente das outras áreas do hospital, que também estão relacionadas com o Life, porque eu estou vendo que meu tempo está terminando esse. E eu pensei que ia dar tempo em 40 minutos, mas não vai dar tempo. Bom, uma área muito importante também da pediatria são as crianças, né? Que as crianças elas estão aprendendo coisas que a gente tem que ensinar para as crianças.
justiça, ensinar para crianças como comer, ensinar para a criança como ela deve ser. Na pediatria, a gente atende as crianças de 2 até 12 anos, né? E a gente vê hoje muitas crianças que vêm para lá, crianças que querem mandar nos pais, querem fazer tudo o que elas querem, né? Os pais, eles deixam as crianças assistir televisão a hora que quer, deixam ficar no celular o tempo que quer. As crianças, às vezes, não querem nem fazer esporte, não querem vir para a igreja. Então, não, a gente tem que falar para as crianças que a gente tem que ajudar as crianças. Eu, como pediatra no ambulatório, eu falava para as mães, não, você tem que fazer assim, você tem que ter autoridade, você é uma representante de Deus na sua casa. Da mesma forma nos lives, a gente tem que ter os live kids, para a gente poder orientar as crianças, contar historinhas para elas, mostrar que o nosso Deus, que como Davi jogou aquela pedrinha, nós também podemos lutar contra os gigantes das nossas vidas. Então, nós temos heróis na Bíblia que nós também podemos representar. Nosso Deus é o de ontem, é o de hoje, é o de sempre. Ele não muda. E Ele vai ajudar a gente em todas as coisas que nós precisamos. Então, da mesma forma que a criança acredita nos heróis, ela tem que acreditar em Jesus. Ela não tem que acreditar no Papai Noel. Ela não tem que acreditar ali no ovinho de Páscoa, no coelhinho da Páscoa. Ela tem que acreditar no Jesus que foi morto naquela cruz para nos salvar. Ela tem que acreditar no nascimento de Jesus que veio para estar conosco. Ela tem que acreditar num Deus que está acima de tudo e de todos e que conhece as estrelas pelo nome. Ela tem que acreditar nisso. Então, a gente precisa orientar nossos filhos em todos os momentos, mesmo porque, quando eles ficarem mais velhos, eles vão falar, valeu a pena eu ter vivido o caminho com o Senhor e não ter seguido o caminho do mundo. Bom, da pediatria, esse versículo, por isso exorce, edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Gente, não é fácil educar as pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas acham que já sabem. Né? Eu tenho pego muitas pessoas que eu falo, vamos no encontro com Deus, que teve agora o encontro com Deus. Vamos no encontro das mulheres, vamos no retiro de casais. Eu já tive muito no meu tempo. Eu já fiz muito lá na minha vida. Eu já fui muito isso. Gente, mas a gente sempre aprende quando a gente vai nesses encontros. A gente sempre aprende quando a gente vai nesses retiros. A gente sempre tem alguma coisa diferente. Nenhum encontro é igual ao outro. Eu fui no primeiro encontro com meu marido, depois eu fui agora no das mulheres para ajudar, como voluntária. Foi totalmente diferente. E tenho certeza que nos próximos também vai ser. Porque cada culto é diferente do outro. Pastor Eibe, que faz 9 cultos, eu tenho certeza que um culto é diferente do outro. Porque a unção daquele local muda. As pessoas mudam. Então, às vezes, a palavra que você vai falar, você troca, você usa de um outro jeito, uma outra experiência, uma outra forma de falar, mas você atinge, às vezes, aquela pessoa que precisa estar ouvindo aquilo naquele momento. Então, a gente não sabe. É tudo Deus que vai agindo. É tudo Deus que vai mostrando. Então, nunca é igual. Sempre é bom a gente estar. Enquanto mais a gente puder fazer curso na igreja, curso no Life Group. Agora tem mulher ao máximo, tem homem ao máximo? Mulher única, isso. Mulher única, tem casados para sempre. Vai ter o curso de mulheres, como que é? Criança por Deus. Cuidando dos filhos de Deus. É um que é para filhos, que os pais vão fazer o curso com alguns líderes que ensinam sobre como lidar com as crianças, como lidar com os adolescentes. Muito legal também. Então, são cursos que a igreja está preparando para deixar vocês mais ainda aptos a enfrentarem o mundo. Porque o mundo, gente, jaz no maligno. E ele quer levar a nossa família para o mundo. Ele quer tirar a mulher do marido. Ele quer tirar as crianças dos pais. Ele quer tirar o seu sobrinho, o seu parente contra você. Mas nós não vamos deixar, porque nossa família é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós não vamos deixar o demônio tirar a nossa família para povoar o inferno, não. Nós queremos povoar o céu. Outro local importante do hospital, que é bem bacaninha, é a clínica geral. A clínica geral, a gente recebe todas as pessoas que chegam lá, né? Doentes de todo jeito, agudos e tal. De pessoas que estão com gripe, resfriado, diarreia, um monte de problema. Mas a gente também recebe no nosso life pessoas que estão com problema. Acabei de me separar. Acabei de receber uma multa aqui indevida. Fui mandado embora. Fiquei doente por essa doença aqui. Aconteceu. As mais diversas causas. Essas pessoas também precisam ser tratadas com amor, precisam ser orientadas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser pegas e falar, olha, vamos orar por elas, vamos ajudar no que precisa, até financeiramente. A gente sabe que precisa. Nós estamos com uma família que ela perdeu o pai o ano passado por diabetes e a menina está fazendo faculdade.
olha, gente, não é glória, não estou falando isso por glória, não, mas a gente ajuda para a menina da faculdade. E, olha, sabe, é uma bênção, a menina vai para a igreja, a menina ora. Então, a gente precisa ajudar as pessoas. Quando você pode, ajude financeiramente. A igreja ajuda com cestas básicas, a igreja ajuda fazendo promoção de alguns trabalhos aqui. Então, isso é importante, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para ajudar as pessoas. E a gente vai ajudando as pessoas que aparecem no nosso live, porque elas são pessoas importantes. Todos são importantes para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a pessoa pode ser branca, pode ser preta, pode ser magra, pode ser gorda, pode ser alta, pode ser baixa, pode ser feia, pode ser rica, pode ser pobre. Deus ama todas elas. Então, a gente tem que também amar as pessoas como Jesus ama as pessoas. O próximo grupo que eu queria falar também é o pessoal do centro cirúrgico. Centro cirúrgico, todo mundo sabe que opera pessoas, que faz cirurgias grandes, pequeno porte, médio porte. Muitas pessoas chegam com demônios. Muitas pessoas chegam com pecados horríveis. Que a gente fala assim, puxa, o que eu vou fazer com essa pessoa? Mas essa pessoa quer quer ser liberta. Essa pessoa quer sair daquela situação que ela está. Então, a gente precisa ir com mais força e com mais intensidade. É como se fosse aquilo que fala na Bíblia, né? Se seu pé está fazendo pecado, tira o pé. Se você está com a mão com um pecado, tira a mão. Você tem que cortar aquele mal da pessoa. Tem que fazer de tudo para aquela pessoa sair daquele mal que ela está. Se a pessoa mente muito, se a pessoa bebe. Eu já vi alcoólatras serem curados. Eu já vi drogados serem curados. Eu já vi pessoas com demônios serem libertas do demônio. Eu já vi pessoas que faziam masturbação, como o senhor falou agora há pouco tempo, sobre pornografia, também não querem mais continuar do jeito que estão. Eu já vi pessoas que roubavam, não querem roubar mais. Eu já vi tanta coisa. E Deus faz, da mesma forma que o centro cirúrgico que corta o mal ali, da mesma forma a gente pode também, com oração e perseverança e amor, e a pessoa querendo, a gente também corta esse mal também, como um cirurgião bem preparado para fazer isso. Porque o Senhor, Ele faz. Rapidamente, o outro ponto que eu queria falar é sobre UTI. A UTI é onde a gente tem pessoas ali que estão, na maioria das UTIs, né, estão em coma, estão ali pós-cirúrgico de uma cirurgia muito grave, estão ali para se recuperar. A gente, às vezes, vê ali o espírito da morte, né? Mas você sabe que a UTI também é um local de recuperação? É um local muito importante para a gente também ver ali a vida do Senhor Jesus. E a gente precisa também atuar na UTI de muitos pacientes, de muitas pessoas que chegam também no nosso live. São pessoas que vêm desigrejadas, que vêm sem vontade de mudar, sem vontade de continuar na igreja, vieram já com muitas mágoas de igrejas passadas, vieram com muitas mágoas de pessoas passadas, vieram com muitos traumas, são pessoas que estão muito mal, e a gente são assim, pessoas que não querem, não estão nem sabendo, que estão tão cegas do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele fala, não, eu vou abrir seus olhos, eu vou abrir a sua mente para você enxergar um novo viver, para você enxergar uma nova realidade. Esse é o nosso Deus, que traz a realidade nova para as pessoas. E pode ter certeza, Deus age em todos os momentos, e Ele faz coisas maravilhosas para nós. E não vai dar para mim falar um pouquinho sobre a geriatria? Dá ainda para mim falar um pouquinho, pastor? Posso falar? Da geriatria é a última parte que eu queria falar. E é uma parte tão bacana, gente. Apesar de ser a terceira idade, vocês não sabem como eles têm inteligência, como eles têm experiência, como eles têm sabedoria. Eu também estou chegando na terceira idade, sabe, gente? Olha aqui, ó, eu fiz 60 anos agora em julho. Por incrível que pareça, ó, estou aqui. Olha, sou de 64. Ó. Então, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho assim, que Deus me dá a vitalidade de como uma pessoa que tem 40, que tem 20. Eu corro da mesma forma que faço uma pessoa de 20, eu também trabalho da mesma forma, tenho vontade de atender da mesma forma. Eu falo assim, eu me sinto bonita para 60 anos, me sinto, pode ter gordura aqui, um monte de coisa, mas, verdade, eu me sinto ótima e não tenho vergonha, porque eu acho assim, Deus, Ele renova a gente, assim como na águia, olha aqui. Olha que águia linda que o nosso amigo vai pôr ali para a gente ver. Olha que águia linda. Essa águia, ela faz o seguinte, depois de um tempo que ela está se sentindo velha, ela vai lá no monte, ela põe o biquinho dela, ela troca o biquinho dela, ela vai
cutucando ali, e com aquele biquinho novo, ela vai ali, ela tira a pena, ela troca a unha, e ela renova de novo. Da mesma forma, a gente se renova, e a gente precisa cuidar das nossas terceira idade, porque a nossa terceira idade, ela traz muita coisa para a gente, ela traz experiências, ela traz ensinamentos, ela traz coisas que elas erraram, e que elas falaram, não segue assim, segue desse jeito, e a gente precisa preservar isso. A igreja que não preserva as suas pessoas mais velhas, e não preserva os seus entes queridos, essa igreja não vai para frente, porque da mesma forma que a gente tem que cuidar dos pequenininhos aqui, que tem os berçarinhos e tem os Life Kids, também a gente precisa cuidar da terceira idade, da mesma forma, com o mesmo respeito, trazê-los para o nosso convívio, não deixar eles lá, eles são ultrapassados, eles não sabem, sabem sim, sabem muita coisa, e podem nos ajudar muito, da mesma forma que na geriatria, hoje existe todo um departamento que cuida da terceira idade, para viverem com qualidade, para viverem mais tempo, para viverem com dignidade, né? Porque é importante a gente viver com dignidade. Da mesma forma, a gente também precisa cuidar nos nossos life groups, dos nossos queridos avós, tias, mães, pais, não sei quem você tem aí na terceira idade, mas é isso. E eu queria convidar vocês a serem esses transformadores, a serem esses líderes que cuidam de todas as etapas, de todas as pessoas que chegam, desde aquela que chega bebezinha até aquela que já está mais velha, desde aquela que está meio morta, daquela que está tá viva, desde aquela que está pronta para aprender, desde aquela que não quer aprender. Porque tem muitos que não querem, estão lá no Life Group, mas eles estão indo por causa que é legal o local, é legal a reunião, é legal a comida, mas eles não estão a fim de aprender, estão a fim só de estar no grupo. Mas até esses podem ser transformados, até esse você vai batendo na porta, como Jesus fala, né? Deixa eu entrar para eu fazer ceia aí. Então é isso, Deus pode transformar todas as pessoas, não desanimemos das nossas pessoas, porque são pessoas queridas. Deus vai cobrar da gente, quando chegar no dia final, Ele vai falar, olha aqui, você trabalhou bem? Ah, você trabalhou bem, então entra. Ah, você não trabalhou bem? Desculpa, não te conheço. Então, não tem problema eu ser o último da fila, mas eu queria estar lá com o Senhor. Era essa a mensagem que eu ia passar para vocês. Espero que vocês todos tenham gostado, os de casa também, que tenham gostado, que tenham entendido, que é só uma porção do que eu ia falar, mas Deus possa fazer grandes coisas na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por me receberem. Muito obrigado por vocês me darem essa oportunidade. E eu sei que Deus está na casa de vocês e do life de vocês, e vai ser um sucesso. Isso é só o começo, né? Como o pastor Eibe fala. Amém.